Fala, galera! Vamos à nossa aula da semana? Bem, para essa semana nós teremos uma aula sobre orações reduzidas. Ah, estavam com saudade, hein? Período composto, tô sabendo. Só que não, né, professora Débora? Saudade de oração subordinada. Ah, mas por favor, ó, segue comigo que vocês vão ver que aqui é um pouco mais fácil do que o que a gente viu até agora. Eu espero, tá bom? Vamos lá, então. As orações reduzidas, como o nome já diz, é uma oração que vai estar reduzida. Opa! Ela vai ser menor do que nós estamos habituados. Se ela vai ser menor, alguma coisa vai sair. Então, observem as frases que eu trouxe aqui para vocês. Ao terminar a prova, os alunos saíram da sala. Então, observem o seguinte. Aqui, nós temos na oração, ao terminar a prova, a gente percebe que é uma oração subordinada, certo? Subordinada de que tipo? Vamos analisar a oração principal para ver? Os alunos saíram da sala. Você vai perceber que essa oração está completa, né? Tem o verbo saíram, tem o sujeito. Então, eu já consigo identificar que ela não é substantiva. Quando eu olho lá, então, e analiso o sentido expresso por ao terminar a prova, perdão, ao terminar a prova, os alunos saíram da sala, o que a gente percebe? Que eu estou indicando o tempo, é quando eles saíram da sala. Portanto, é uma oração temporal, adverbial temporal. Só que, como eu disse, se ela é reduzida, tem que faltar alguma coisa. O que está faltando aqui? Observem aqui comigo. Eu tenho esse ao, o a, preposição, todo mundo vai lembrar, né? Mas a adverbial precisa ter também conjunção, né? Uma conjunção subordinativa adverbial. Cadê a conjunção aí? Não tem. Então, ó, uma pista, não tem conjunção. Olha que interessante. Vejamos o próximo exemplo. Ouvimos alguém chorando. De novo, a oração adverbial também não tem o conectivo. Só que nesse caso não vai ser a conjunção. Vejam aqui comigo. Ouvimos alguém. Se eu for colocar um conectivo aqui, provavelmente eu coloque um que, né? Ouvimos alguém que chora. Ah, se eu colocaria o que, eu consigo perceber que esse que está substituindo a palavra anterior, o alguém, então é um pronome relativo, né? Lembra, as orações subordinadas adjetivas usam pronome relativo. Então, aqui eu percebo que o chorando formaria uma oração subordinada adjetiva, só que sem o pronome relativo. E a última, comprado o livro, iniciou a leitura. Aqui nós temos comprado o livro, é a oração subordinada, iniciou a leitura, a oração principal. Então, comprado o livro, tá indicando quando iniciou a leitura. De novo é temporal, como o primeiro exemplo. E, de novo, não tem a conjunção. Posso até ter na primeira como ocorreu uma preposição, tudo bem, mas não tem conjunção. Então, já é uma dica. A oração reduzida não tem nem conjunção, nem pronome relativo. Beleza? Vamos seguindo aí. Outro detalhe, as orações reduzidas só pertencerão, ou melhor dizendo, deixa eu me organizar melhor aqui o pensamento. As orações, as únicas que podem ser reduzidas, são as subordinadas, tá bom? As coordenadas não serão reduzidas. Então, aqui nós vamos falar de que tipos de orações subordinadas podem ser reduzidas, tá? E outro detalhe, além de não ter a conjunção ou pronome relativo, o verbo estará numa forma nominal. Opa, risquei tudo, que horror que ficou, professora Débora. Ó, vou voltar a tela novamente para mostrar para vocês. Aqui, ó, terminar. O verbo está no infinitivo. Lembra quando o verbo termina com R? Ar, ir, terminar, fazer, brincar, partir. Gerúndio, como apareceu aqui, ó, NDO, chorando, fazendo, falando, terminando. Ou particípio, quando termina com ado ou ido, tá? Vamos lá. Seguindo, então. Só um detalhe antes de entrar mesmo nas subordinadas substantivas, adverbiais, adjetivas, para ver quais delas nós conseguimos reduzir. Tomem muito cuidado para não confundir uma oração subordinada reduzida, né, uma oração reduzida com uma locução verbal. Senão, toda vez que você se deparar com um verbo no infinitivo, com um verbo no gerúndio, com um verbo no particípio, você vai achar
que está diante de uma oração reduzida, e não é, tá? Às vezes é simplesmente uma locução verbal, olha aqui. Os palhaços estão divertindo as crianças. Eu consigo substituir por divertem. Os palhaços divertem. Opa, troquei por um verbo só, dois, é locução. Então não é uma oração reduzida. A mesma coisa aqui. A viagem foi cancelada, tá? A viagem cancelou, cancelaram a viagem, enfim. Aqui eu consigo trocar por um verbo apenas, ok? Seguindo, então. Então, vamos ver como é que as orações podem ser reduzidas e quais encaixam em cada tipo. Primeiro grupo, do infinitivo, quando o verbo termina com RI. Infinitivo, forma nominal, costumamos dizer que a forma nominal é quando o verbo ele não está flexionado em tempo e pessoa, tá? Apesar que aqui o infinitivo também pode ter o infinitivo pessoal. Então, deixa eu corrigir a minha fala. Quando ele não está flexionado em nenhum tempo verbal, tá? E ele assemelha-se àquelas classes gramaticais que nós temos o nome. No caso, o infinitivo assemelha-se ao substantivo, é o nome do verbo. Gerúndio vai se assemelhar lá ao advérbio, quando termina com NDO, e particípio, o adjetivo. Então, fiquem atentos nisso, porque isso também ajuda a compreender melhor aqui as orações. As orações subordinadas substantivas, todas elas conseguimos transformar em reduzidas de infinitivo, tá? Então, eu consigo passá-las para o infinitivo. Vejam os exemplos. De uma subjetiva, quando ela age como sujeito, é essencial entrar na aula no horário. Vejam só, o entrar, ó, tá no infinitivo. Se você tiver dúvida, fala, mas como é que eu vou saber? Tenta colocar aqui uma conjunção, ó. É essencial que entre na aula no horário. E aí veja que você vai ter que flexionar o verbo. Não dá para deixar no infinitivo, tá? Objetiva direta também pode ser reduzida. Os alunos não sabiam. O que eles não sabiam? Tá faltando o objeto direto. Não sabiam ser dia de prova, tá? Então aí nós estamos diante, mais uma vez, de uma reduzida de infinitivo. Poderia substituir por os alunos não sabiam que era dia de prova. Objetiva indireta também pode ser reduzida, só que com um detalhe, observem que eu mantenho a preposição, porque a preposição, ó, é a regência do verbo, ó, é o verbo quem pede, ó. A professora insistiu em quê? Tá? Em ser auxiliada. Então, a oração vem sem a conjunção, mas a preposição eu mantenho por conta do verbo. O mesmo ocorre na completiva nominal. Ó, eu tenho esperança. Esperança de que? A preposição eu mantenho. De tirar 10. Eu tirei aqui só o que? Tirei a conjunção. Eu poderia transformá-la numa desenvolvida. É assim que nós chamamos a oração completa, que tem conjunção e o verbo flexionado. Poderia. Eu tenho esperança de que tire 10. Tá bom? E a predicativa? Também, ó. O melhor é o quê? Ser sempre feliz. Então, aqui, se eu fosse transformar em desenvolvida, o melhor é que seja feliz. A positiva, apenas quero uma coisa. O que eu quero? Ai, ser vacinada contra a Covid. Quero voltar a sair de casa. Então, vamos lá. Também é possível reduzi-la, tá? E aí, eu conseguiria transformar em uma desenvolvida dizendo apenas quero uma coisa, que seja vacinada contra a Covid. Vejam, é bem provável que no dia a dia de vocês utilizem pra caramba as orações reduzidas, né? É toda oração subordinada que eu vou conseguir reduzir? Não, não são todas. Isso vai ajudar, ó, calmou o coração, porque a gente viu que as substantivas deu para transformar todas, mas as adjetivas, as adverbiais, vocês vão ver que não vai dar. Tá? As adjetivas são só duas, as duas a gente consegue transformar. Ela também pode ser apresentada como reduzida de infinitivo. Vejam aqui, esse é meu caderno de fazer anotações. Embora tenha uma preposição, não vai ter ou não teremos o quê? O pronome relativo. Então, esse é o caderno do qual, de que, né, me utilizo para fazer anotações. Então, aqui não há a presença
do pronome relativo. O mesmo para explicativa. O livro a ser lido esse bimestre será cobrado na prova. O livro que será lido esse bimestre, ó. Tenho preposição, mas não tenho pronome relativo, tá? As adverbiais, que são um monte, né? São 9 tipos de adverbiais. Olha que bom. Aqui nas reduzidas não são todas que a gente consegue reduzir. Então, aqui nós temos quais é possível reduzir. A causal. Então, veja um exemplo. Por ser sempre assim, já ninguém dá atenção. Então, por ser, porque é sempre assim. A condicional. Sem terminar em um exercício, não teremos Kahoot, ó, em homenagem ao pessoal que gosta aí dos jogos do Kahoot. Sem terminar, se não terminar, tá? Observem, eu falei para vocês que o infinitivo tem o pessoal, né? Que talvez você olhe lá e fale, professora, mas está sem terminar, hein? Não está sem terminar. É porque o infinitivo a gente tem a possibilidade de flexionar em pessoa, tá? A gente tem um infinitivo pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida aí, depois me procura para tirar dúvida, procura aí no YouTube alguma videoaula que explique um pouco melhor, que retome as formas nominais do verbo. A concessiva. Concessiva eu também consigo reduzir de infinitivo. Sem saber nada, fui bem na prova. Vejam só, mesmo que eu não soubesse nada, fui bem na prova. Questão da oposição, lembram? Temporal. Temporal dá para transformar, já mostrei nos exemplos iniciais, ó. Ao entrar na sala, vi que já estavam todos lá. Quando entrei na sala, ó, então consigo passar para o infinitivo. Afinal, também nós conseguimos. Para poder descansar, decidi esquecer os problemas. A fim de que, para que consiga descansar. Vejam, tá? Então, nós conseguimos aí reduzir. E a consecutiva, por último, também é possível reduzir de infinitivo. Ela comeu tanto ao ponto de vomitar tudo. Nossa, que nojento, né? Mas olha só, comeu tanto que vomitou tudo, né? Uma consequência, tá bom? Fechado aqui as de infinitivo, as que a gente consegue reduzir com infinitivo são essas. Vamos ver agora como é que conseguimos reduzir para o gerúndio, terminando com NDO. E aí o grupo já vai reduzir. Ah, que maravilha! Vai ficar menor ainda. As orações subordinadas substantivas não podem ser reduzidas de gerúndio. Lembra, o gerúndio é típico dos advérbios, então não dá para reduzir, porque a oração subordinada substantiva age como um substantivo. Aliás, algo que eu não disse no início. O único grupo de orações que eu posso reduzir gerúndio, particípio e infinitivo, são essas aqui, são as adjetivas. Essas duas aqui, as restritivas e explicativas, consigo brincar aí com os verbos, tá? E ter formas diferentes de escrita. Vi a criança chorando, ou seja, vi a criança que chorava, ó, tá vendo? Deu para reduzir de gerúndio. A explicativa, a criança sendo atendida em seus desejos para de chorar. Então, olha só, aqui eu consegui reduzir de gerúndio, sendo, tá? Bem, e as adverbiais? Vocês vão ver que o grupo ficou menor ainda, não são todas que dá para reduzir de gerúndio, ó, reduziu para 4 apenas. As causais, as condicionais, concessivas e temporais. São as únicas que a gente consegue reduzir para gerúndio, ó. Sendo dedicado, chegou aos seus objetivos. Reduzir aqui, ó, porque era dedicado. Ó, a condicional, terminando o exercício, teremos Kahoot. Quando terminar o exercício, teremos Kahoot. E a concessiva, mesmo sabendo pouco, fui bem na prova. Vejam, eu peguei parecidas com as anteriores, né? Com as que eu fiz os exemplos de infinitivo, para vocês verem que dá, então, para brincar e escolher a forma como eu quero. Aquela pessoa que fala, eu não gosto muito de gerúndio, fica muito excessivo, muito gerundismo na frase. Você pode reduzir de infinitivo. Então, vejam, são dicas para melhorar o seu texto, melhorar a sua produção textual também, tá? Não é para ficar decorando aí, reduzida do que ela é. Tô preocupada de vocês ficarem classificando e saber que essa é uma oração subordinada adverbial concessiva reduzida de gerúndio. Meu Deus, faltou até ar. Né? Não estou preocupada com isso. Eu estou preocupada que você entenda o sentido, entendi ali mesmo sabendo pouco, fui bem na prova, tá mostrando uma informação contrária,
Então, é uma concessiva, tá? É isso que me importa. E lógico aí que você saiba lidar com a questão do reduzir. Reduzir para gerúndio, para infinitivo, para particípio, tá ok? E a temporal, chegando na sala, vi que já estavam todos lá. Ou seja, quando chegar na sala, ou quando chegaram na sala, vi que estavam todos lá. Tem uma dúvida, acho que eu até falei uma besteirinha aqui atrás, hein, na condicional, porque a condicional seria: se terminar os exercícios, teremos Kahoot. Olha só, eu até me confundi. Ah, olha que interessante. A reduzida, a condicional e a temporal, a gente pode confundir, porque ela pode ficar igualzinha. Então, como é que eu vou saber? Só pelo contexto ou ainda transformando em uma desenvolvida, né? Aqui, percebam, se eu for transformar numa desenvolvida, se terminar os exercícios, teremos Kahoot. Mas eu também posso ter, quando terminar os exercícios, teremos Kahoot, que foi isso que eu falei há pouco. Olha só, então a gente pode confundir, tá? Uma com a outra. Portanto, fica até difícil se eu for passar uma prova, fazer um exercício, ou cair num vestibular, num concurso, e você classificar, se você tiver como opções para o teste, reduzida, que ela é condicional, ou temporal, se tiver as duas alternativas, e você fizer a troca e viu o que deu, você pode pedir para anular a questão. Uma dica, tá? Porque para ter certeza, eu tenho que transformar em desenvolvida e analisar bem o contexto, tá bom? E para a gente terminar, vamos ver as reduzidas de particípio. As reduzidas de particípio, de novo, as adjetivas, como eu disse antes, elas podem podem ser reduzidas das três formas. Então, a restritiva, um exemplo: o trabalho feito por mim ficou perfeito. Aí você vai falar: professora, participe, você falou no começo que é com ado ou ido. Só que no participe a gente tem que tomar cuidado que existem os verbos irregulares. Fazer não vai virar fazido, vira feito, tá? Então tomem cuidado com isso. E aqui, a criança atendida em seus desejos para de chorar. A criança que foi atendida, o mesmo aqui, o trabalho que foi feito, ou qual foi feito, tá? E para fechar, as adverbiais, também só 4 de particípio, as mesmas, né? Causal, dedicado aos estudos, alcançam seus objetivos. Se você for olhar nos exemplos que eu passei antes, ó, peguei o mesmo exemplo, ó. Eu só tirei o verbo no gerúndio, ou seja, que aqui dedicado estava agindo como adjetivo. Ah, aqui eu deixei só o verbo no particípio, tá? O mesmo aqui. Terminado o exercício, guardem o material. Vejam só, aqui, se terminar o exercício, guardem o material. Ah, mesma coisa que aconteceu agora há pouco, que eu fiz a confusão. Ah, condicional e a temporal, porque você vai falar, professora, também pode ser quando terminar o exercício. E aí, de propósito, coloquei aqui na temporal o mesmo verbo no particípio, tá? Aqui eu acabei classificando porque a minha intenção era essa de mostrar como se ela fosse condicional, se eu for desenvolver ou desenvolver para temporal também, tá? Mas fiquem bem atentos a isso, tá? Para não confundir as duas, porque elas vão ficar idênticas. E a concessiva, mesmo empenhado, não foi bem na prova, tá? Então, o verbo empenhar aí tá no particípio. Tudo bem? Eu trouxe aqui para vocês também algumas letras de música muito, muito famosas do Skank, do Titãs. Quer dizer, eu trouxe como Skank, mas é uma música do Roberto Carlos, tá? Que eu prefiro o Skank cantando. Desculpa aí, os fãs de Roberto. São as músicas É Preciso Saber Viver e É Proibido Fumar. Então, são duas músicas que logo de cara, quando lá atrás nós estudamos, começamos a ver as orações subordinadas subjetivas, a gente bate o olho e fala: ah, começou com o verbo de ligação e tem predicativo do sujeito, ah, então ela é subjetiva. Só que aqui, nessas músicas, a gente tem aí a questão da reduzida, ó. Saber viver, é proibido fumar, né? Aqui eu coloquei a letra, mas vou usar o título aí, já para mostrar para vocês, tá? O mesmo ocorre numa outra música, que é uma música do Kid Abelha, Na Rua, na Chuva, na Fazenda, quando ela fala assim: não estou disposto a esquecer seu rosto. O que eu não estou disposto? Não estou disposto a esquecer. Vejam, o verbo está no infinitivo.
estou disposto a que esqueça o seu rosto. Aí, olhando essas letras, talvez por estarmos habituados às músicas, você fala, mas eu prefiro assim, fica melhor dessa forma. Então vai ser uma questão de escolha sua quando for escrever. Qual delas você prefere? Que forma você prefere? Se você prefere a reduzida, se você prefere a desenvolvida. Também é um recurso importante, às vezes, para evitar repetição. Tá repetindo muito que no texto? Opa, dá para reduzir aí a oração. Tá ok? Então, espero que tenham compreendido bem. Quaisquer dúvidas, me procurem. Tá ok? Me mandem mensagem. Não levem dúvidas aí para casa. Aliás, vocês estão em casa já, né? Não continuem com dúvidas, tá bom? Um beijo grande e até a próxima aula.